Os romanos estavam mais preocupados com a dinâmica de poder que ocorria durante o ato sexual em si, em vez de se preocuparem com quem estava a fazer sexo. Consideravam que isto colocava o homem numa posição de poder, uma vez que a mulher se estava a submeter ao homem numa relação heterossexual, em que o homem assume o papel de quem dá e a mulher o papel de quem recebe. Os antigos romanos não tinham as mesmas ideias sobre o significado do sexo e da sexualidade que nós temos atualmente. Não conseguiam classificar o indivíduo como homo, bi ou heterossexual. Um dos tipos mais comuns e socialmente aceitáveis de parcerias sexuais entre dois homens é aquele em que o homem adulto, designado por Aristes, tem uma relação sexual com jovem rapaz, designado por Arominus. Nunca tínhamos experimentado uma diferença de idades desta magnitude, pelo que esta relação servia não só como ligação sexual, mas também como forma de tutoria. Na sociedade atual, não só é habitual, como é quase expectável, que os maridos tenham casos fora do casamento. Embora fosse muito popular que os homens tivessem casos extraconjugais com outros homens, esses encontros eram frequentemente com mulheres. No entanto, era bastante comum os homens terem casos extraconjugais. Para compreendermos bem esta situação, temos de nos colocar na pele das concubinas romanas. A instituição do concubinato era muito difundida na Roma antiga. A atração, o carisma e a inteligência dos concubinos masculinos eram qualidades muito apreciadas. Frequentemente provinham de mercados de escravos, mas alguns deles provinham de famílias livres que voluntariamente escolheram este modo de vida para si e para os seus filhos. Estes homens desempenhavam um papel singular na cultura romana, actuando não só como companheiros, mas também como parceiros sexuais de outros membros da sua comunidade. A vida de um concubino masculino consistia não só em satisfazer os caprichos dos seus patronos, mas também em desenvolver ligações significativas com esses patronos. Esperava-se que tivessem uma sólida formação numa variedade de disciplinas artísticas, bem como em literatura e música. Os concubinos masculinos passavam frequentemente por uma formação rigorosa para poderem entreter e cativar os seus patronos. Como resultado, os concubinos masculinos eram uma componente essencial da sociedade romana de classe alta. Acompanhavam os seus clientes em eventos públicos, reuniões sociais e até em campanhas militares. Alguns deles chegaram mesmo a ocupar posições de relevo na burocracia romana, onde utilizavam a influência e a autoridade adquiridas através das suas relações pessoais para fazer progredir as suas carreiras. Passemos agora à parte mais interessante. Durante o tempo do Império Romano, os concubinos masculinos tinham acesso a um vasto leque de atividades absolutamente espantosas. Os registros históricos dão-nos algumas indicações sobre o seu mundo, embora não tenhamos pormenores específicos sobre cada um dos encontros que tinham. Estes encontros incluíam tudo, desde banquetes e celebrações opulentas a encontros mais pessoais realizados em aposentos isolados. Para o deleite dos seus convidados, as concubinas masculinas participavam frequentemente em danças sexualmente sugestivas, executavam actos musicais e recitavam poesia. Estas celebrações eram demonstrações ostensivas de riqueza e poder, e eram ocasiões em que os limites do prazer e da decadência eram testados até aos seus limites absolutos. Concentremo-nos agora no imperador Adriano e em Antino, o homem que ele estimava mais do que a própria vida. A sua ligação exemplifica na perfeição o laço especial que existe entre um imperador e o concubino masculino que escolhe para casar. Adriano, o imperador de Roma, é considerado um dos exemplos mais célebres de um imperador romano que teve amantes masculinos durante o seu reinado. Não só era famoso pelo seu legado arquitetônico, que incluía a bela muralha de Adriano, mas também pelas suas relações apaixonadas com jovens, especialmente com o seu amante Antino. A história de Adriano vai envolver-se na intrigante vida das concubinas, que viveram no tempo do Império Romano. Devido à profunda ligação afetiva que existia entre Adriano e Antino, o seu amor foi homenageado na arte sob a forma de esculturas, pinturas e poemas. Antino ganhou proeminência na vida de Adriano, tornando-se seu companheiro de viagem e acabando por se tornar uma figura notável por direito próprio. Quando Antino faleceu em circunstâncias desconhecidas, a sua vida sofreu uma reviravolta terrível,
o que é lamentável. Adriano ficou totalmente incrédulo e, para prestar homenagem ao homem que tanto amava, mandou construir vários monumentos e criou um culto em honra de Antinu. Era uma espécie de controlo de natalidade para um homem dormir com alguém que não fosse a sua mulher, no mínimo. Era uma forma de um homem se divertir sem pôr a sua esposa em risco de morte, no caso de relações homossexuais. Seria de esperar que o imperador, ou quem quer que tivesse uma posição mais elevada, assumisse o papel de dador, que era visto como o papel mais poderoso e masculino. Apesar de Júlio César ser o homem mais poderoso do mundo na altura, sempre desejou ser o destinatário das suas relações com outros homens. Isto fica claro pelo facto de ele ser um bom exemplo. O que mais confundia as pessoas que viviam em Roma era o facto de, sendo ele a pessoa que transformou Roma num império e que aí detinha a maior autoridade, não querer governar também o quarto. Afinal de contas, foi ele que fez de Roma um império. Embora existam provas de que o imperador Adriano teve amantes, parece que não tinha qualquer interesse por mulheres. Apesar de ter sido legalmente casado com uma senhora por razões políticas, a maioria dos historiadores é da opinião de que o casal nem sequer consumou o casamento. Esta é uma das razões que os leva a esta opinião. O imperador Adriano foi um dos poucos que só dormiu com homens a partir do ano 117 d.C. Outros imperadores eram conhecidos por terem tido amantes de ambos os sexos. Depois de passarem muito tempo juntos, a tragédia abateu-se sobre o casal enquanto passavam férias no Egito. O jovem rapaz perdeu-se no Nilo e desconhece-se a causa da sua morte. Adriano fundou uma cidade no local do assassínio e deu-lhe o nome da mulher que tinha sido a sua namorada. Depois disso, levou consigo o corpo mumificado do jovem. Tratava-se de um jovem impressionante de nome Antonio e estava acima dos outros. Ele teve o cuidado de assegurar que o jovem recebesse uma educação à altura. Nero não foi exceção e, ao contrário de outros imperadores, encontrou pelo menos 2 dos seus amantes masculinos e escravos. No entanto, Nero obrigava-os a participar em cerimônias de casamento bizarras. Um desses homens era um escravo livre chamado Pitágoras. Nesse momento, Pitágoras era o noivo e Nero era a noiva. E tudo isto foi, naturalmente, um dos casos em que o público ficou confuso com o comportamento do imperador. Ele era o governante, o detentor do poder, por isso não deveria ter desempenhado o papel masculino? Esta não foi a única vez que Nero se casou com um homem. Alguns anos mais tarde, casou-se com outro escravo chamado Espores. Desta vez, Nero fez a felicidade do seu povo, adaptando-se ao papel masculino que esperavam que ele desempenhasse. Mas as suas ações aqui são muito mais graves do que as da nossa sensibilidade moderna, para garantir que o povo soubesse que o espelho se adaptava ao poderoso papel masculino. Tibério foi um dos piores criminosos no que respeita aos maus tratos dos seus amantes. É um excelente exemplo de um homem mais velho que gostava de dormir com rapazes mais novos. Tibério passava a maior parte do tempo em vilas privadas em ilhas do Mediterrâneo. Mandava trazer rapazes para as ilhas para serem seus empregados domésticos e também para satisfazerem os seus desejos sexuais. Não era apenas sexo que ele exigia das suas jovens concubinas, embora houvesse uma série de coisas nojentas que ele mandava fazer a esses rapazes. Uma das piores coisas que fazia era treinar determinados rapazes para nadarem entre as suas pernas enquanto ele tomava banho, e depois mandava-os mordiscar. Tibério não só punha o jovem a dormir na mesma cama que ele, como também fazia com que as outras crianças dormissem em grupos diferentes, enquanto ele observava e se preparava para repetir os mesmos actos. Na maioria dos casos, a vida de um amante masculino do imperador não era fácil. Embora houvesse algumas vantagens, como viver o mando sedutor dos concubinos masculinos na sociedade romana, é apresentado aqui na íntegra para sua leitura. Estes indivíduos ocupavam um lugar especial, actuando numa capacidade que não a de parceiros sexuais. Eram confidentes de confiança, companheiros constantes e fontes de criatividade para as classes dominantes da Roma antiga. Obrigado por assistir. Adeus.